Vamos retomar então nosso segundo momento da nossa aula síncrona da disciplina de Projeto Básico de Silos e Galpões, né, do curso de especialização em capacitação em obras e construções rurais. Então, nós falamos, só para retomar na primeira aula, sobre entrepostos, silos, tipos de silos, galpões, tipos de galpões. E na aula de hoje, né, nesse momento, vamos falar sobre dimensionamento de silo trincheira. Fazemos uma aplicação, tá bom? Para dimensionarmos, né, o silo trincheira, nós falamos do silo trincheira é um tipo de silo bastante empregado nas pequenas e médias propriedades, tá? Para atender, né, a necessidade daquele produtor com relação à alimentação dos seus animais, né, ou fazer a comercialização dessa silagem, né, dessa forragem. Mas os parâmetros a serem considerados são esses 4 parâmetros, né? O consumo médio diário projetado por animal, então, quanto meus animais irão comer por dia, tá? O número de animais a serem alimentados, tá? O período de alimentação que nós teremos e a densidade da forragem ou da silagem, extremamente importante, né? Isso vai depender, claro, da compactação, como está a questão da minha silagem, se está úmida ou não, né? Então, essa densidade é extremamente importante. E o volume necessário de armazenamento do silo é dado por essa equação. Então, o consumo médio diário, em quilo animal dia, tá? O número de animais e os dias que eu irei alimentar esses meus animais com a minha silagem. Tá? E dividido pela densidade da forragem. Tá bom? Então, com isso aqui, nós temos o volume necessário. E como exemplo, para a gente que iremos utilizar, vamos determinar o volume necessário de armazenamento de um silo tipo trincheira. Iremos considerar esses dados aqui, né? O consumo médio dos animais, então, cada animal vai consumir em média 25 quilos por dia. A quantidade de animais daquela minha propriedade, né, que ele vai alimentar com essa silagem, vão ser 80 animais. O período de alimentação, então vamos pensar aí no período de estiagem, né? Um período de seca que eu não tenho mais a nutrição natural, capim ali no pasto, na pastagem, né? Então esse período de alimentação serão 150 dias. A densidade da forragem de 550 quilos por metro cúbico, né? Então a gente tem uma orientação da Embrapa ali que vai então, de 500, 600, 650 a questão da densidade. Vamos adotar aqui 550 quilos por metro cúbico. Irei falar um pouco sobre esses 25 quilos, né? O que é que diz esses 25 quilos aqui, ó, que está aqui, 25 quilos de silagem por dia? O consumo médio de animal, segundo a Embrapa, ela recomenda que cada animal consuma, em média, 2,5% de matéria seca, de seu peso vivo. Então, desse modo, para o nosso exemplo, vamos considerar o seguinte: PV é peso vivo, né? Então, vamos considerar o peso vivo de cada animal, um animal entrando para esse período aí de alimentação com silagem, né? Entrando com 270 quilos, e ele, ao longo desses 150 dias, e vamos estimar também um GMD, que é um ganho médio diário, né? Então, o animal vai ganhar por dia, em média, 1 quilo dia, tá? Então, isso aqui está bem acima da média nacional, né? Ok? Então, a média nacional, criando em pastagem, em torno de 0,5. Então, nós estamos aqui com a silagem, não só a silagem, né? Mas eu tenho uma suplementação. A gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas o animal ele precisa tanto da parte de silagem, né? Parte de forragem e também a parte de suplementação para ter um GMD maior, tá bom? Então, vamos considerar aqui o nosso GMD de 1 quilo. Se são 150 dias, ó, 150 dias, o nosso animal vai ganhar 150 quilos de peso. Então, 270 mais 150 dá 420. Só que no início da minha alimentação eu vou colocar uma quantidade menor de silagem. À medida que ele vai aumentando o peso, eu vou aumentando essa quantidade. Então, fizemos aqui, ó, um peso médio. Pegamos o peso vivo de entrada e o peso vivo de saída e dividimos, temos aqui o peso médio, né? Que é 345 quilos para determinar a capacidade do nosso silo. Portanto, fazendo o seguinte: o consumo médio diário, de acordo com a Embrapa, é 2,5% de matéria seca. Então, 2,5% vezes 345 quilos dá 8
1,7 kg de matéria seca. Porém, nós sabemos que a silagem não está como matéria seca. E fazendo também, recomendado aí pela Embrapa, fazendo alguma conversão, tá? Então, para esse tipo de silagem, esse exemplo que nós estamos adotando, é o seguinte. Então, o nosso animal vai consumir, em termos de silagem, 25 quilos, tá? Desses 25 quilos, vai converter em torno de 8,7, isso aqui 8,7 é de matéria seca, que o meu animal necessita. Então, por isso que nós consideramos aqui, ó, 25 quilos de silagem por dia por animal. Então, retomando aqui, ó, então, explicando aqui, né, foi explicado o porquê desses 25 quilos. Então, 25 quilos de silagem, 80 animais, 150 dias e a nossa densidade. Então, o volume necessário da minha silagem vai ser 545 metros cúbicos. Então, esse valor aqui é o volume de silagem que eu devo ter para alimentar esses meus 80 animais durante esses 150 dias e ele sair com 420, né, quilos. Dali em torno de 14 arrobas, né? E aí o produtor toma outra estratégia, né? Se ele vai comercializar. Então, se for um animal macho ali, já dá para fazer a sua comercialização, né? Vendendo como um boi magro. Ou se for no vídeo, já pode vender diretamente para o frigorífico, né? Então, essa estratégia a gente não vai entrar nesse mérito, mas tem tudo isso aí que pode ser usado pelo meu produtor. Então, nós temos o nosso volume necessário, 545 metros cúbicos. Então, o dimensionamento do silo, nós iremos adotar alguns parâmetros aqui, tá? Primeiro, o nosso silo, nós falamos anteriormente que o nosso silo, normalmente o silo de trincheira é tipo a seção transversal trapezoidal, né? Então, eu tenho aqui uma base, uma abertura, uma base maior e uma base menor, tá? Então, aqui a parte do topo e aqui a parte da superfície, tá? Então, base maior mais base menor. O comprimento e a altura média. Então, com isso, aqui eu determino o volume desse sólido, né? Determinando o volume, eu tenho o volume do meu silo. Então, vamos adotar aqui umas dimensões interessantes, né? Que a base menor do meu silo será de 5 metros. 5 metros. A base maior, a parte superior, né? 6 metros. E essa altura média, eu vou falar depois aqui o porquê dessa altura média, mas vamos considerar que nossa altura média aqui é de 2 metros de altura. Portanto, a área da seção transversal do meu silo é quanto? É um trapézio, a área de um trapézio é o quê? Base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura. Portanto, a área da seção transversal desse meu trapézio é 11 metros quadrados, tá? E o volume do silo é o quê? A área da seção transversal vezes o comprimento. Portanto, eu tenho como determinar o comprimento desse meu silo fazendo manipulação aqui, né? Então, é o volume necessário determinado lá pelos meus animais, que nós determinamos anteriormente, dividido pela área da seção transversal. Portanto, aqui, ó, 545 foi o volume necessário de silagem, né? Dividido pela seção transversal. E chegamos ao valor de quanto? 49,6 metros de comprimento. Portanto, o nosso silo já está determinado suas dimensões. Então, eu tenho a base menor de 5 metros, a base maior de 6 metros, uma altura média de 2 metros e o comprimento desse meu silo de 50 metros. Então, essas dimensões aí irão atender, né, aqueles nossos 80 animais consumindo em torno de 25 quilos por dia, cada animal. Portanto, aqui estão as nossas dimensões. Então, claro, arredondando aqui, então, o comprimento do meu silo de 50 metros, atingindo aí um volume, ó, de 550, né? O volume necessário é 545, então aqui atende muito bem a nossa demanda aí, né? O que eu falei, essa questão de altura média, né? O que é isso?
normalmente, uma indicação para fazer um cílio de trincheira é interessante, importante e necessário que ele tenha uma declividade do seu fundo, né? Do seu piso, tá? Então, aqui, ó, e o recomendado é em torno de 2 a 4% de inclinação, de declividade, tá? Se a minha declividade é em torno de 2 a 4%, nós iremos adotar para esse nosso exemplo aqui 2% de declividade. Se eu tenho aqui, ó, 2% de declividade no comprimento de 50 metros, então eu tenho um desnível aí de 1 metro, tá? Portanto, aqui, ó, e essa declividade em direção à abertura. Então, aqui a gente chama de abertura do meu silo e aqui o fundo do meu silo. Portanto, se eu tenho uma declividade de 1 metro, eu posso adotar aqui, ó, essa altura do fundo 1,5 metro, tá? Com mais 1 metro de declividade, então, essa altura da abertura fica 2,5 metros. Por isso que a minha altura média foi de 2 metros. Se eu pegar 2,5 metros mais do 1,5, dá 4, dividido por 2, 2 metros de altura. Tá? Por isso que está aqui como altura média. Tá bom? Isso é importante deixar essa declividade para a questão de umidade, né? Na minha silagem. Tá? E até a questão da retirada também vai facilitar. Tá bom? Então, nós iremos mostrar aqui, ó, uma planta baixa, um corte de como ficará o meu silo, né? Então, aqui o desenho, ó, eu tenho aqui o meu silo com um comprimento aqui de 50 metros, tá? A seção, ó, a base aqui é menor, 5 metros de largura, tá? A base maior, 6 metros. Então, aqui, ó, a seção transversal, 5 metros e aqui 6 metros, né? Meio mais meio, né? Então, e mais 5 dá 6 metros. Então, aqui eu tenho a inclinação das minhas paredes, e essa inclinação facilita, né, e ajuda a questão da compactação do meu silo, e aqui o meu comprimento, né, o meu corte, né, aqui o meu corte aqui, ó, AB, ao longo desse meu silo. Então, eu tenho aqui, ó, a altura do fundo, 1,5 metro, e a altura da abertura, 2,5 metros. Então, tem essa declividade aqui de 2% que nós adotamos. E aqui uma seção, assim, uma imagem aqui de como ele ficará, né? Então, está aqui a minha seção transversal do meu silo e tem esse volume adicional, né? Esse abaulamento aqui. Isso traz vantagem em que sentido? A questão de algumas perdas, o silo aqui vai ter vão surgir perdas, né? Tá? Por conta do oxigênio que vai penetrar. Então, isso aqui vai terminar compensando essa questão dessas perdas. E também, se ocorrer uma precipitação, a água vai bater aqui e não vai ficar acumulada nessa parte superior. Então, eu coloco aqui essa lona e protejo, né? E tem um vídeo mostrando lá na plataforma, mostrando exatamente como foi feito essa silagem. Tá ok? Então é isso de forma bem simples. Então tá aqui uma imagem, né? Ó, tá? De uma silagem, né? De um silo, ó, tipo trincheira, mas de uma forma bem simples e a determinação do volume, né? E como atividade para vocês, né? Atividade 2 dessa disciplina, vocês irão fazer o seguinte, ó, identificar alguma instalação, tá, de silos e ou galpões que vocês na atividade de vocês, ou que vocês já fizeram alguma vistoria, né? Fizeram alguma consultoria, destacando o quê? Algumas de suas particularidades e necessidades da propriedade, tá? Se você for utilizar, né? Se nessa instalação sua for um silo, tá? Se for um silo, então você procura determinar a capacidade desse teu silo, pegando o quê? Essas dimensões, tá? Então, pegando aquelas dimensões lá, a base menor, a base maior, né? A altura dele, a altura média ali e multiplicar pelo comprimento, né? Dividir por 2, multiplicar pelo comprimento. E fazer um breve relatório com imagens e textos e anexar na plataforma, tá ok? Então, é isso aí, esse vídeo aí também, um vídeo curto, mas que trazer essa aplicação para vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. E aqui também algumas referências que foram empregadas, né?